Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, amado ouvinte da Palavra de Deus, você que nesse dia está tendo a oportunidade, mais uma vez, encontrar a vida, encontrar o prazer em reconhecer que Deus está nos concedendo essa oportunidade em um novo dia. Oportunidade de aprender um pouco mais da palavra dele, de lutar, de nos esforçarmos para colocarmos em prática o que ele deixou para que venhamos então a examinar essa palavra. Hoje, a devocional, ela tem como texto áureo, você vai entender aqui, que é o relato de um dilema. Relato de um dilema. O que quer dizer isso? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de ter, de poder estar tendo essa oportunidade de estar me dobrando diante dele, apresentando ele a minha vida para ser canal de Deus em sua vida. E creio que se você estiver dando crédito à palavra do Senhor, certamente você terá vitórias, você receberá vitórias. Então, primeiramente, sou muito grato a Ele porque estou falando algo baseado em sua palavra, que é a regra de fé de todo cristão. Mas nem todo cristão usa esta palavra como regra de fé. Nós sabemos e não queremos entrar em questionamento, porque cada um tem o seu ponto de vista, segue da sua maneira. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que está contemplando a sua vida, por onde quer que você passe. Os olhos deles estão fixos sobre você. E se você é aquele que tem um coração quebrantado e contrito, e já está cansado de viver uma vida onde já procurou em tantos lugares uma forma para se aliviar ou para se sentir livre daquilo, desse cansaço, de ter esse cansaço aliviado sobre a sua vida, e nós sabemos que muitos estão recorrendo e não encontram, e certamente estão encontrando mais problemas. E o problema maior que é se afastando de Deus. Embora possa até pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas não estão seguindo as orientações que o Senhor mostra para que sigamos os exemplos deixados. Não foi por um acaso que esta Bíblia, que a palavra de Deus foi escrita. É para que eu e você venhamos a entender que nós somos e precisamos ser um povo dependente, um povo que agrada a Deus. Assumirmos um compromisso com esse Deus de forma que as pessoas que estiverem nos vendo entenda. Quando vos perguntarem a razão da esperança que há em vós, você tendo intimidade com Jesus, eles podem até perguntar, podem até pensar, você tem dinheiro, você tem dinheiro, tá? Você tem? Não,
Eu tenho a maior riqueza, eu tenho Jesus. Ele é o dono do ouro e da prata. O dinheiro, ele ajuda, é necessário, porque temos que quitar contas e elas não param de chegar. Mas quando vos perguntar a razão da esperança que há em vós, que nós venhamos a responder confiante nesse Deus. A esperança que há em mim é a esperança de que irei dar continuidade à minha vida, que irei deixar essa vida, irei passar dessa vida para uma outra vida, que é uma vida eterna. Quer você acredite ou não, mas quem tem Jesus tem a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida é eterna. Pense bem. Caso você vá até o fim dessa mensagem, você vai ver o texto. Um relato de um dilema. Pela revista que estou estudando, nós estamos estudando, eu sirvo a Deus na primeira igreja batista aqui de Benfica. Você querendo nos fazer uma visita, será com imenso prazer que iremos o receber. Você será bem recebido, com toda certeza, falando em nome de Jesus. Não que você vai olhar para as pessoas, mas entrando com a finalidade, entrando com o propósito de estar com Jesus, de ali você aprender a olhar, a ter um alvo, e esse alvo é o nosso Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Você desejando estar conosco ali, a primeira igreja batista, em Benfica, fica na rua Henrique Dias, número 33, tá? Em frente, ponto de referência, em frente à pracinha, perto da pracinha de Benfica. A da pracinha, você chegando na pracinha central de Benfica, você verá essa igreja. É uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Amém? E temos ali os nossos cultos às quinta-feiras, às 19h30, e também aos domingos, pela manhã, escola bíblica dominical, às 9 horas, 10 horas, culto matutino, e às 18 horas temos a reunião dos homens masculinos, Sociedade Masculina de Homens, E também sociedade, às 18 horas, encontro da Sociedade Feminina Missionária. Então, em missões, temos embaixadores do Rei, temos as mensageiras. Então, a criança, você que é pai e quer dar o melhor ao seu filho, quer ensinar a ele o certo, como a Bíblia nos orienta, ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ele vier a crescer, envelhecer, ele venha recordar, para que não se desvie. Não. Ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando crescer não venha se desviar. Então, é necessário ensinar. Enquanto o mundo está vivendo um dilema, esse dilema nós vamos entender que é o título dessa mensagem, e quero que você reflita. O escritor, primeiro o texto áureo da palavra, e eu vou mostrar para você aqui qual foi o dilema, mostrando a história da Torre de Babilônia. Então está em Gênesis, no capítulo 11. Hoje é o texto áureo e está aqui mostrando o capítulo todo. Hoje é o capítulo todo, não está apenas como tem sido nos dias anteriores, versículos. Aí um versículo se baseia
e a gente discorre entendendo. Mas quando está aqui, eu gosto de seguir aquilo que realmente é para nos alimentar e fazer com que venhamos a crescer diante desse Deus. Samuel crescia em graça e sabedoria, né? Jesus também crescia em graça e sabedoria. E nós sabemos que nós precisamos crescer. E para crescermos, há uma necessidade de nós descermos à casa do oleiro. Não é verdade? Tem isso tudo na palavra de Deus. Tem tudo isso para nos ensinar, para nos orientar. Há necessidade de nós diminuirmos e deixarmos que o Senhor cresça, que eu diminua e Ele cresça. Que Ele possa tomar o seu lugar de honra neste momento. A você que tem me acompanhado e ido até o fim, que tem se inscreveu no meu canal, eu tive mais 2 inscrições. Nós sabemos que para escrever em canal, em tantos canais, as pessoas têm tanta facilidade, escrevem, porque eles pedem para escrever, mas assim, com a obra de Deus, é tão difícil a pessoa entender que ele está se inscrevendo para ajudar alguém. Eu falo diante de Deus, humildemente, reconhecendo de onde vim, de um interior, que não tenho estudo, mas estou aqui para poder compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida. E falo com o maior prazer, com o maior amor e com o maior carinho, transmitindo para você, esperando que você aceite essa palavra e entenda que não estou aqui criticando a sua religião, não, apenas mostrando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia relata. E a Bíblia, ela nos relata algo muito profundo com vários profetas, vários servos de Deus. Cada um teve o seu tempo e nós sabemos que o Senhor é esse e que está usando e quer usar no tempo de hoje as nossas vidas. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Deus não precisa. Mas se nós o reconhecermos, nós iremos ser bênçãos. Nós iremos ser alguém que está dando continuidade a essa obra tão maravilhosa que iniciou e que tem promessas na palavra de Deus, que tem promessas, são várias promessas, e como mostra como deve acontecer o cumprimento, a palavra vai se cumprir, a palavra vai se cumprir. Vai vir dias de trevas, dias de dores. Nós sabemos disso. Então há uma necessidade de escondermos atrás da cruz de Cristo, com Cristo, deixarmos de viver e deixar que Ele viva em nós, assim como referiu o apóstolo Paulo. Agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então é Cristo que vive em você. Você precisa de ter essa certeza. Você precisa de ter essa comunhão com o Senhor. Há uma necessidade de você se comprometer com Ele. Eu vou ler aqui o texto áureo. Hoje eu tenho um médico às 6h30 lá no HU, né? 6h30, são 5:20 e eu tenho que ser mais breve, né? Eu quero fazer a leitura. Espero que você tenha entendido qual é o objetivo aqui. O objetivo é fazer com que a vontade de Deus seja espalhada, seja distribuída, né? Vamos dizer assim, eu posso falar assim, distribuir, colaborar com a palavra de Deus, mostrar tudo aquilo que certamente muitos não mostram. E o mundo,
e o oposto, o mundo oferecendo, mostrando coisas que enchem os olhos daqueles que não têm o conhecimento dessa palavra. Espero que você receba essa palavra e querendo, desejando me ajudar, se inscrevendo no meu canal, me dando essa força para que eu possa ter mais tempo, para que eu possa tirar tempo, me envolver por completo na obra do Senhor. Tenho o meu trabalho, abençoar pessoas, visitar pessoas. Há uma necessidade. E a seara, nós sabemos que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, nem todos querem trabalhar. E nós estamos aqui. Se estamos com vida, vamos dar a nossa vida, vamos fazer o possível para agradar a Deus e deixar que o impossível Ele vai fazer, Ele faz, Ele já fez, Ele faz e fará. Não sei qual é a causa do seu problema, não sei o que você passa, não conheço você, conheço algumas pessoas que me acompanham, e eu agradeço a todos vocês que têm o hábito de brincar com vocês. Vocês me conhecem, vocês sabem de como sou. Não tenho que esconder nada, brinco, respeitando e mostrando que precisamos, que estando com Cristo, preciso viver de inconformidade com as pessoas. Pelo contrário, precisamos fazer com que venhamos a atraí-las para estar conosco e sentirem bem em estar em nosso meio. Onde Jesus passava, ele carregava a multidão, as multidões os perseguiam, estava sempre pronto onde Jesus estava. Porque ele tinha palavras de vida eterna, ele tinha as palavras. Isto é o que importa. Esta é a verdade. Amém? O texto hoje, o capítulo 11 de Gênesis, diz assim a palavra do Senhor. Irei fazer a leitura e não vou discorrer como querendo Deus, pedindo ao Senhor para que eu possa fazer a leitura mediante o tempo e que você possa entender. E desejando pegar a sua Bíblia em sua casa e acompanhar essa leitura e ver o que o que tem nessa palavra, eu tenho certeza e vou pedir a Deus, tenho pedido a Deus que o Senhor possa também tocar no seu coração de maneira grandiosa. Amém? Que Deus abençoe você e a leitura da sua palavra, que em nome de Jesus já apresentei ao Senhor e com certeza estarei orando em nome de Jesus. Estarei lendo, meditando, fazendo a leitura do texto áureo e mostrando o que é um dilema, o relato de um dilema, o relato de um dilema. Qual tem sido o seu dilema? História da Torre de Babilônia, capítulo 1 de Gênesis, diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra, e foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. Estamos vendo aqui que é uma construção. Disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome,
façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então desceu o Senhor. Nós estamos vendo que Deus está presente, Ele está vendo, mas aqui mostra que o Senhor desceu. O Senhor disse, então desceu o Senhor. O Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Todos falavam de uma mesma forma, todos tinham uma mesma linguagem, pensavam iguais, estavam de acordo, e a palavra mostra que quando duas pessoas se concordarem acerca de qualquer coisa, principalmente a respeito do reino de Deus, se duas pessoas se concordarem, imagine como estava aqui, eles intentaram, falavam na mesma língua, pensavam, uniram para fazer algo. Então o Senhor o Senhor diz, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Assim será conosco. Se nós estivermos unidos com um propósito, um só propósito, servindo a um só Senhor, crendo que Deus amou este mundo enviando o seu Filho, depois de usar na plenitude dos tempos, Ele envia o seu Filho para nos resgatar. E nós vamos ver o dilema do homem. Então, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Eia, desçamos e confundamos. O Senhor sempre mostrando que Jesus sempre está do lado dele, que Jesus é Deus. Deus estava falando com quem? Ele não estava falando com o vento, ele estava falando com alguém. Esse alguém era Jesus. A Bíblia, de capa a capa, ela aponta Jesus como centro da história. Nós sabemos dessa verdade. Nós conhecemos. Eia, desçamos e confundamos. Então desçamos. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, é para que eles não entendessem no sentido de concordância do que eles estavam fazendo, que não era uma coisa boa. Mas eles intentaram. E se unirem, dizem que a união faz a força. Para mim, a união faz açúcar, né? Mas quando unimos com a fé, unimos a nossa fé em Cristo Jesus, a união, sim, essa força será reconhecida. Essa força será reconhecida. E quando unidos, um cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Então isto é união. Isto é união. Louvado seja o nome do Senhor. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então ali o Senhor espalhou dali sobre toda a face da terra. E hoje nós vemos, quando eu penso nessa palavra, eu fico imaginando italiano, Inglaterra, inglês, tantas línguas, né? Tantas línguas que para nós são estranhas. Línguas que para nós são estranhas, mas estão falando algo que é compreendido por todos eles, porque falam na própria linguagem deles. Então cada um tem a sua. Então vamos falar na mesma língua, na língua do nosso Deus.
a linguagem de Deus. Entre línguas falando diferentes linguagens, todos estão ali, aqueles compromissados com o Senhor, falando de uma forma onde nós também estamos falando. Estamos em união. Essa união não há ninguém que possa vencer, porque maior é aquele que está em nós, que está conosco, do que aquele que está no mundo. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! E aqui agora a história da Torre de Babel fala a descendência de Sem, que está nesse mesmo capítulo 11 e diz assim: estas são as gerações de Sem. Sem era da cidade de Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Olha, e viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30. E aqui vai relatando, você pode acompanhar na sua Bíblia. Para não perder tempo, porque eu quero mostrar aqui a revista que diz tudo. Compromisso para termos intimidade com o Senhor. Há necessidade de sermos compromissados com Ele. E nós nos comprometendo com Deus, Ele se comprometerá conosco, com você. Creia em nome de Jesus. Saiba que esse Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós sabemos disso porque está na palavra o relato de um dilema. Em 6, versículo 9, nós vamos ver aqui agora Gênesis 6, 9, vai falar assim para nós, ó. Aí ele fala assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Andando com Deus, você será bem-sucedido, você terá a proteção divina, a proteção do alto, desse maravilhoso que é o Criador de todo esse universo. Louvado seja Deus. O relato de um dilema. A revista mostra assim: os nossos dicionários informam que a expressão dilema indica uma situação de impasse antes a necessidade de decidir entre duas possibilidades, ambas desagradáveis. Todavia, nós a utilizamos aqui por não encontrarmos outra que melhor descreva a circunstância relatada no texto. Caim introduz a violência na experiência humana, e esta violência nem todo o desenvolvimento humano a quem chegamos tem podido vencer. É real, é um dilema. A vida de um homem do lado de fora do paraíso tem sido de progressivo comprometimento com tudo que desagrada a Deus. Olha que verdade, a vida fora do paraíso, que até então o homem tinha ali
Aquele Adão vivia no paraíso e Deus o visitava todos os dias na viração, mas a vida fora do paraíso vai acontecer o que foi dito aqui. A vida do homem do lado de fora do paraíso tem sido de progressivo comprometimento com tudo o que desagrada a Deus. E nós estamos vendo. É o cumprimento da palavra. Há necessidade de tudo isso acontecer. Há necessidade, meu amado. Por isso, tome uma decisão. Opte por viver eternamente, por uma vida eterna. E essa vida eterna é só Jesus. Embora você siga religiões ou creia em deuses, olha só, eu vou te dizer uma coisa. Você tem a sua religião, você crê no seu Deus, e você não abre mão do seu Deus porque você foi ensinado a servir esse Deus. Tudo bem. Jesus vem mostrando: Deus ama o mundo, envia o seu Filho, Ele morre por nós, entrega-se na cruz, é cravado, é humilhado, é ultrajado. Em tudo ele foi tentado, porém nada ele pecou. Ele garante uma vida eterna, sendo que nenhuma outra religião vai te oferecer uma vida eterna. Então, entre aquelas que você segue e que você não tem a consciência de que você terá vida após a morte, que você viverá eternamente, que é uma promessa de Deus, do Deus verdadeiro, de tudo que você vê, foi Deus que criou as maravilhas. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Nós vemos isso na palavra de Deus. Então por que crer num Deus que não criou? Então chegar naquele dia, você vai invocar aquele Deus. Ele vai fazer alguma coisa com você. Pode esperar que vai fazer. Ele vai fazer. Caso ele faça, você se dará bem. Agora, eu tendo a certeza de que Jesus me garante, aí vamos ver a diferença. Pense nisso. É muito sério, meu amado. É muito sério. Essa palavra é de Deus. Essa palavra não é do homem. Essa palavra não é ninguém que inventou essa palavra. Houve uma orientação, foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus que foram instruídos, que escreveram a palavra do Senhor. E hoje nós temos a liberdade de ter em nossas mãos. Agora vamos ver até quando. Até quando? Vai chegar um momento que você vai buscar e você não vai encontrar. Por isso a palavra mostra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E Ele está aí, batendo no seu coração. Jesus, Ele é insistente: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você não quer cear com Jesus? Você não quer cear com Jesus? É uma pergunta. Você quer conhecer a Jesus? Você quer entender o que Ele tem para você? Viva com Ele. Diz a palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vê que Ele não faz acepção. Aqueles que o amam. Aqueles que o amam. Vou continuar para me terminar e eu tenho que sair. O bendito seja Deus. Também fazemos exatamente como o homem daquele tempo. Não. Relato de um dilema.
é aqui embaixo. O lado de fora do paraíso tem sido de progressivo comprometimento com tudo que é desagradável a Deus. O Criador, em sua sabedoria, despojou. Destruirei da face da terra o homem que criei. Olha só, em Gênesis capítulo 6, versículo 7, está mostrando assim o Senhor. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas Noé, achou graça aos olhos de Deus. Então, Blocher, ele chama esse momento de criação e comenta que o pecado chegou a ser tão intenso e tão pecaminoso que não havia uma terapia moderada que pudesse curar. Mas Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor, porque ele era chamado justo e íntegro em sua geração. No 8 e 9 está mostrando isso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, nós vimos aqui. E a palavra graça foi no hebraico, entre parênteses aqui, ó. A palavra graça, entre parênteses, no hebraico, ela indica algo que se manifesta por misericórdia, o que equivale a dizer que Noé não foi socorrido por merecimento. Noé não merecia. Noé também não merecia. Ele não recebeu aquilo por merecimento. Deus socorreu não por merecimento. Mas olha só, por merecimento de sua justiça pessoal, senão que Deus teve misericórdia dele e vê sua integridade em meio à podridão moral e espiritual do seu tempo. Noé, ele acha graça aos olhos do Senhor. E eu quero terminar essa lição, esse estudo de hoje, essa devocional, dizendo o seguinte: Noé achou graça aos olhos do Senhor, não foi por merecimento. Então não é por obras que você vai ser salvo, mas sim por se arrepender, por se entregar a Jesus. Amém? Que Deus possa falar mais, completar em seu coração o que não pude expressar para você neste momento, que para mim é tão precioso, que para mim é tão valioso. Saio daqui alimentado, ciente de que estou semeando algo que dará fruto, caso você seja uma terra, que você possa ser essa terra fértil. E que essa semente possa germinar dentro de você e você entender que viver com Deus é a melhor escolha que tem. Que Deus abençoe e que o amor do nosso Deus, agradecendo a você mais uma vez e pedindo a você que se inscreva no meu canal, me ajude. Eu tenho pedido agora porque tenho tido esse prazer, tenho sido impulsionado pelo Senhor para estar mais e mais envolvendo nessa obra gloriosa, onde voltei ao primeiro amor, onde eu tinha saído. Amém? Ore pela minha vida, ore pelo nosso relacionamento conjugal, minha esposa, minha família. Estarei apresentando cada um de vocês
que têm me acompanhado e aqueles que hão de vir me acompanhar, me ajudando, se inscrevendo. Deixe um comentário, diga se você está sendo alimentado, para que eu fique, não para que meu ego, não, para que eu interceda por você. Deixe seu pedido de oração, em nome de Jesus, estarei anotando e estou com o compromisso de estar orando, de continuar orando. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente, que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a minha vida, oh Jesus, seja com a vida da minha família, seja com a sua vida, seja com a vida da minha esposa, seja com a vida de toda a sua família e todo Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Amém? Que Deus abençoe, bom dia.